Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ei-vos convocados a despender no caminho de Alá. Então há dentre vós quem se mostre avaro, e quem se mostra avaro apenas em prejuízo de si mesmo. E Alá é o bastante a si mesmo, e vós sois os pobres. E se voltai as costas, Ele vos substituirá por outro povo. Em seguida, eles não serão iguais a vós. Quando Muhammad veio à cidade, a comunidade judaica organizada não aceitou a sua profecia. Havia, de acordo com fontes islâmicas, alguns judeus independentes que o aceitaram, mas a maior parte, a comunidade como um todo, não. Se os judeus aceitassem o profeta, seria como uma tremenda e completa confirmação da sua profecia. Mas os judeus eram tão respeitados que quando eles rejeitaram a sua profecia, e eles o fizeram ativamente, eles se tornaram uma séria ameaça política à sua existência em Medina. Apesar da ajuda dos Bani Hanuka, o cerco do exército de Meca não conseguia penetrar as defesas muçulmanas. As tribos beduínas começaram a abandonar o campo de batalha. O próprio exército de Meca perdeu interesse e partiram, abandonando seus aliados judeus para serem julgados pelos muçulmanos pelo crime de traição. Fontes islâmicas afirmam que os judeus realmente ajudaram o inimigo em sua tentativa de derrotar Muhammad. Isto ia contra as condições do Tratado de Medina. Os judeus e os muçulmanos decidiram que eles escolheriam um árbitro para determinar o que seria feito dos judeus. A pessoa escolhida foi um homem mortalmente ferido naquela batalha da trincheira. E assim, ele determinou que as mulheres e crianças seriam poupadas pelos muçulmanos e os homens seriam executados. O que pode ser dito é que isto não pode ser visto como perseguição antissemita. Muhammad não tinha nada contra o povo judeu ou a religião judia. O Alcorão continua dizendo aos muçulmanos que honrem o povo do livro e honrar a sua religião como revelada, ainda que modificada com o passar dos tempos. E as tribos judias, que não se rebelaram, que não haviam dado ajuda ao povo de Meca e continuaram a viver em paz em Medina. Muhammad não estava tentando exterminar os judeus, ele estava tentando se livrar de inimigos internos muito perigosos. É uma pena que muitos historiadores, e particularmente nos tempos contemporâneos, ambos, do lado judeu e do muçulmano, transformaram isso. Do lado judeu, eles usam isso como vejam como os muçulmanos odeiam os judeus e os matam. E do lado muçulmano disse, vejam os judeus, são cheios de traição e não se pode confiar neles. Ambos estão errados. Quando as outras tribos da península viram a impotência de Meca, com todo o seu poder e força diante desta pequena comunidade, eles começaram a mudar suas relações e a ver que Muhammad era o homem. Uma vez ocorrido isso, tendo as condições sido mudadas depois da batalha da trincheira e os muçulmanos não mais estando sujeitos ao medo de extermínio, Muhammad parou as lutas. O profeta Muhammad recebeu alguns militantes que há pouco haviam vindo de uma das batalhas. Eles se sentiam muito importantes com a sensação de terem terminado de derrotar os inimigos do Islã. O profeta sorriu e lhes disse,
Deixem-me contar-lhes algo. Vocês terminaram o jihad menor e agora vocês têm uma jihad maior pela frente. Eles ficaram pasmos. Eles pensaram que haviam terminado há pouco a maior realização das suas vidas. Estavam prontos para sacrificar suas próprias. E então, o profeta acrescentou que a maior jihad é a luta contra seus próprios desejos e limitações. Jihad não quer dizer guerra santa. A palavra significa esforço, luta, e que sempre é difícil pôr a palavra de Deus em prática. Quando o Corão fala sobre lutar, não estão necessariamente falando sobre lutar em uma guerra armada e santa. Eles estão se referindo a esta imensa luta de implementar o princípio divino pelas básicas e trágicas condições do dia a dia. Lutar algumas vezes pode ser que seja necessário como parte da jihad, mas não é de forma alguma sua meta final. No ano de 628, a batalha que havia ocupado os muçulmanos por 4 anos havia acabado. Uma vez que os muçulmanos já não estavam mais temendo a ameaça de total extermínio, Muhammad soube que o tempo de lutar havia passado. E era chegada a hora para tomar uma iniciativa extraordinária. Uma iniciativa calma, não violenta. Ele surpreendeu a toda a comunidade muçulmana e a comunidade inteira em Yathrib, anunciando que ele iria sair em peregrinação. Perigoso como era e muito arriscado, aproximadamente 1000 muçulmanos se ofereceram para ir com Muhammad. Todas as montarias foram usadas. Os camelos todos enfeitados em seus trajes especiais de sacrifício. Todos os homens em seus ihrams brancos. Os muçulmanos partiram em sua viagem para Meca, cruzando o vasto deserto sem qualquer arma para se defender. Quando eles chegaram a Hudaybiyah, próximo à área sagrada ao redor de Meca, onde a violência era proibida, Muhammad surpreendeu seus seguidores ordenando que eles não entrassem, mas sentassem e esperassem. Ele então enviou um emissário para Meca pedindo permissão para completar a peregrinação. Muhammad sabia, é claro, que ele estava colocando as pessoas de Meca em uma posição realmente impossível. Porque se eles proibissem os árabes de entrar na cidade e na Kaaba, eles estariam abusando da sua posição de guardiões dos lugares santos. O povo de Meca não sabia o que fazer. Como o emissário demorou para voltar, os muçulmanos temeram o pior, mas Muhammad convenceu o povo de Meca, oferecendo a negociação com um tratado. Com as tensões aquecidas, Muhammad começou com a primeira linha ditando, declarando seu próprio nome. Ali estava tomando notas com os representantes quraishitas de Meca. E quando Muhammad começou dizendo o profeta de Deus, o povo de Meca disse, eu não acredito que você é o profeta de Deus. Eu não posso assinar isto. Então ele disse, bom, Muhammad, filho de Abdullah. Os muçulmanos sentiram naquilo um grande insulto. Os muçulmanos estão sentados em Hudaybiyah. Assistiram isto e ficaram perplexos. Houve quase um motim. 1000 peregrinos estavam em pé, se recusando a aceitar isso. Muhammad voltou para sua tenda, onde estava sua esposa, Salama. E ele disse a ela, o que eu farei? E ela lhe deu um excelente conselho. Sacrifica-se um camelo. E ele saiu e sacrificou um dos camelos. E de alguma forma a tensão necessária foi liberada. O ritual de sacrifício de um animal tradicionalmente marca o fim da peregrinação. Relutantemente, os peregrinos consideraram a peregrinação completa e voltaram para Medina. Muhammad se comprometera com todos os pontos do tratado, mas ele havia ganho a concessão mais significante. Em troca de adiar a entrada deles em Meca por 1 ano, os muçulmanos haviam assegurado 10 anos de paz e o reconhecimento como entidade política.
Muhammad havia provado ser um competente diplomata e líder religioso. Havia sabedoria no tratado, porque uma das coisas que foram prometidas aos muçulmanos foi a proteção para que eles, ao se moverem por toda a Arábia, não fossem prejudicados. Eles poderiam se mover livremente e a aquisição mais importante foi a permissão do ensino do Islã. A partir de então, cada vez mais e mais pessoas vieram para o Islã. Cada vez mais as pessoas se voltaram para Muhammad. E isto mostrou um enorme sinal de força. Força para empreender, coragem absoluta e sabedoria absoluta. Um ano depois de assinar o Tratado de Hudaybiyah, Muhammad conduziu seus seguidores em uma nova peregrinação para Meca. Depois de anos de rejeição, perseguição e humilhação, este foi realmente um momento de triunfo. A primeira peregrinação dos muçulmanos, depois de Hudaybiyah, deve ter sido um evento extraordinário para todo o mundo. Por não aguentar isso, o povo de Meca saiu de seu lugar e foram para fora, nas colinas e montanhas fora da cidade, e assistiram a isto. Uma procissão, uma enorme procissão de muçulmanos. Era como se tivesse tomado conta da cidade. Um clamor da multidão de peregrinos. Aqui eu estou, ó Deus, em um enorme clamor. Então veio o momento pelo qual Muhammad havia esperado 7 longos anos para alcançar. Muhammad envia Bilal, um ex-escravo africano, o mais baixo dos baixos aos olhos do povo de Meca, diretamente para o santuário sagrado da Kaaba, que o povo de Meca considerava o seu santuário, para efetuar o chamado para a oração. As colinas ao redor de Meca são de granito, de forma que uma voz sonora em seu chamado para a oração ressoa ao longo do vale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Bilal proclamava para todos ouvirem: há um só Deus, e Muhammad é o seu profeta. Deveria ter sido um momento triste para o povo de Meca, mas um momento de extraordinária alegria para os muçulmanos, executando todos os seus rituais meticulosamente, sem, no entanto, tirar vantagem disso, e voltando pacificamente para casa. Mas a paz entre os muçulmanos e o povo de Meca não duraria. Ao final do ano, o povo de Meca havia quebrado o Tratado de Hudaybiyah com um ataque a um clã que havia se aliado a Muhammad. Em resposta aos 10 dias do mês sagrado de Ramadã, Muhammad e um exército muçulmano de 10.000 homens rumaram para Meca com a intenção de tomá-la pela força. O profeta se sentiu forte o bastante para poder conquistá-los. Mas quando o exército chegou à cidade, os líderes quraishitas perceberam que eles não teriam chance de vencer e muitos decidiram se unir ao Islã. O profeta entrou na cidade sem resistência. Quando ele entrou em Meca, entrou com a cabeça baixa. Ele não entrou como um guerreiro conquistador arrogante. Ele entrou humildemente por uma vitória que ele percebe que é de Deus. Depois de circular a Kaaba 7 vezes, Muhammad destruiu cada um dos 360 ícones que a cercavam. Ele então virou-se para o povo derrotado de Meca que buscava refúgio dentro do santuário, os mesmos que o haviam oprimido e haviam atacado os muçulmanos durante tantos e tantos anos. Ele lhes disse: se vocês estivessem em meu lugar, o que vocês pensariam em fazer? E o povo de Meca ficou com medo de estarem a ponto de morrer.
Então, ele disse, vocês estão todos perdoados. E ele concedeu a todos a anistia. E isso era desconhecido nessa cultura, desconhecido nesta sociedade, e totalmente inesperado pelo povo de Meca. A religião que havia começado em ridicularização e perseguição estava agora prosperando ao longo de toda a Península Árabe. E logo após voltar para Medina, Muhammad recebeu uma premonição da sua morte. E ele falou para sua filha Fátima que em todos os anos durante o Ramadã, o anjo Gabriel recitava o Alcorão para ele e lhe pedia que o repetisse. Gabriel havia pedido para Muhammad que recitasse o Alcorão 2 vezes este ano. Eu não posso senão pensar, disse Muhammad, que minha hora chegou. Em fevereiro de 632, Muhammad fez o que seria sua última peregrinação para a cidade do seu nascimento. Em sua primeira peregrinação, ele conduziu algumas centenas de muçulmanos para Meca. Desta vez, dezenas de milhares de crentes seguiram seus passos. Agora, ele chegava em Meca como o líder do povo muçulmano, não como o inimigo de Meca. E eles começaram a executar seus ritos de peregrinação. E durante este período, Muhammad definiu os ritos de peregrinação como eles são executados até hoje. 5 milhões de muçulmanos ao redor do mundo viajam para Meca todos os anos para este ritual de tradicionalmente 5 dias, que os leva pelos passos de Abraão, o antigo patriarca, de quem os muçulmanos, judeus e cristãos traçam sua linhagem. No ponto alto da Hajj, na planície de Arafat, em uma pequena colina chamada o Monte da Clemência, Muhammad deu o seu último sermão. Aqui está um homem que começou a missão dele como um indivíduo em Meca, perseguido, com quase nenhum seguidor, e a sua vida termina em um vale, com dezenas de milhares de pessoas que aceitaram a sua mensagem. E lá está ele, proclamando para eles o seu sermão final. E nisto, de certo modo, há uma sumarização deste ensino universal. Ele lhes diz que sejam bons uns para os outros, e não violar os direitos de cada um, para o homem e a mulher se tratarem um ao outro humanamente, para os irmãos e irmãs tratarem-se bem um ao outro, e para muçulmanos tratarem-se como irmãos e irmãs. E talvez o mais importante, ele clama pelo fim da vingança, do banho de sangue, a vendetta que fez sangrar esta cultura terrivelmente desde que ele nasceu. Ao término do seu sermão, Muhammad não enumera suas realizações. Este homem uniu as pessoas, ele lhes ensinou o monoteísmo, ele os trouxe à paz. Muhammad tinha estado doente. Ele teve alguma febre. Estava claro que estava em real dificuldade em termos de sua saúde. E as pessoas do seu convívio pareciam convencidas de que Muhammad estava morrendo. Abraçado pela comunidade que ele havia fundado em Medina, tendo se ocupado com as suas esposas e companheiros, Muhammad morreu pacificamente, talvez em junho do ano 632. As notícias da morte dele chocaram seus seguidores, especialmente Omar, que acreditava que Muhammad viveria mais do que todos eles. As pessoas começaram a ouvir: "O profeta está morto." Omar foi para a praça central e começou a dizer: "Há hipócritas e mentirosos que estão dizendo que o profeta está morto." No meio desse caos, Abu Bakr lembrou os muçulmanos de um verso do Alcorão que foi primeiramente revelado depois da Batalha de Uhud, quando eles temeram que Muhammad havia sido morto. Abu Bakr adentra esta cena de pandemônio e ele imediatamente se levanta e diz: "Quem adorava Muhammad
sabia então que Mohammed estaria morto. Mas quem adorava a Deus saberia que Deus vive sempre e nunca morre. E assim, de repente, estas pessoas são trazidas para seus sensos de que Mohammed é, na realidade, um homem, e o homem é mortal. E este é o seu legado. Ele fez tudo o que estava dentro do seu alcance para impedir de ser adorado, porque ele sabia que isso era um perigo inerente em tradição religiosa, que o objeto de adoração se torna um mensageiro e não aquele que envia a mensagem. O profeta Muhammad era um homem que, em sua carne e sangue, trouxe uma das coisas mais eloquentes para a humanidade. Ele criou um exemplo para a humanidade pelo seu comportamento, pelas suas ações de exemplo de vida. Este é o legado que ele deixou para os muçulmanos. O legado de Muhammad é obviamente a semente que ele plantou, a sua justiça, a sua honestidade, a integridade dele, seu modelo como um líder político, como indivíduo, um homem que fez grandes realizações em seu tempo e que ainda assim não deixou os sucessos o dominarem. Não deixou o seu ego levar o melhor de si. Muhammad é o tipo de pessoa que combina as dimensões política, militar, social e religiosa em modos intelectuais de vida, de maneiras que são importantes para nós, no século XXI, que estamos lutando para viver vidas completas.